Cidade em Movimento é também um podcast da STCP, no qual vamos conversar, a partir do Porto, sobre formas de melhorar o serviço público de transporte e a mobilidade urbana em geral, com alguns protagonistas com experiências diversas nesta área. Eu sou o Abel Coentrão e vou conduzir esta viagem por temas sobre os quais também eu venho há anos refletindo e escrevendo. Neste episódio, gravado como outros no Museu do Carro Elétrico do Porto, cuja visita, aliás, se aconselha vivamente pela riqueza de património que temos aqui guardado, eu tenho comigo Michel Ferreira, investigador e docente no Departamento de Ciência e Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Com especialização em sistemas de informação e transportes inteligente, Michel foi um dos fundadores da Geolink, empresa que ajudou a transformar o serviço de táxis no sentido de uma maior integração digital e não só. Já vamos falar um pouquinho sobre isso também mais à frente. Olá Michel, bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado por estar também connosco neste podcast. Com tantas áreas para explorar em ciência, em sistemas de informação, que é uma área vastíssima, o que é que o levou a interessar-se pela dos transportes em particular? Olá, Abel. Obrigado por este convite. Eu acho que desde pequeno sempre gostei de mapas. E mesmo nas viagens que fazia com os meus pais, era a mim que me cabia, se calhar, na altura eram mapas daqueles que se desdobravam e dobravam em papel, que me cabia olhar para eles e ajudar na navegação, que mudou tanto. Era o GPS da família? Era o GPS da família. Muito bem. Mesmo depois, quando já mais tarde, aqueles passeios que também fazia na montanha com as cartas militares, com as curvas de nível, sempre achei piada a essas folhas, a esses desenhos. Que eram dispositivos, no fundo, de interpretação do espaço, não é? Certo. E essa consciência espacial, eu acho que nasce muito com as pessoas, e eu isso sempre tive. Acho que sempre fui capaz de voltar aos sítios onde tinha estado. Portanto, acho que a parte espacial foi algo que sempre se desenvolveu bem na minha educação. E pronto, quando comecei depois a estudar na universidade e mesmo depois no doutoramento, esta área dos sistemas de informação é particularmente interessante quando se tem que guardar esta informação, que não é informação textual, não é informação numérica, é uma informação que nós chamamos multidimensional, tem latitude, tem longitude, tem altitude, portanto tem estas três dimensões, e guardar isto numa base de dados tem algumas especialidades que, pronto, eu fui desenvolvendo na minha área de investigação, sempre com muito gosto pela aplicação em si, na parte de estudo do espaço, e acho que surgiu daí. Eu fiz ainda o doutoramento em programação em lógica, mas já depois de acabar o doutoramento lembro-me que comecei a querer usar a programação lógica para a manipulação de informação espacial. Os primeiros trabalhos após o doutoramento foram exatamente nessa área, foi em criar um sistema de base de dados que pudesse ser manipulado com termos lógicos. Como é que eu representava num termo lógico algo como uma linha que representa uma estrada, um polígono que representa um terreno. Pronto, em termos de investigação, fui estudando esses assuntos. É claro que isto também tem uma aplicação muito direta em problemas concretos, porque tudo lida com espaço. E em particular a área dos veículos que se movem em estradas, que se movem no espaço, pronto, também foi algo. Eu sempre gostei da investigação aplicada. Acho que é interessante nós estudarmos a teoria das coisas, mas sermos capazes de aplicar é algo que sempre me fascinou. E lembro-me que na altura da fundação da Geolink, eu acho que já não tenho a certeza, já foram alguns anos,
mas penso que por volta de 2007 ou 2008 estava a iniciar-se uma parceria com os Estados Unidos, que era o programa Carnegie Mellon Portugal. Uhum. E eu, na altura, submeti um projeto que chamamos Drive-In, de Distributed Routing and Infotainment through Vehicular Internetworking. Portanto, acho que foi mais primeiro arranjar a sigla, o Drive-In, e depois arranjar palavras que tivessem a ver com a investigação que nós fazíamos, Claro. mas que encaixassem. Mas o nome era catchy. É exato, e ajuda sempre isto são concursos de financiamento. Claro. E normalmente quem avalia gosta destas palavras catchy, e ficou o Drive-In, que tornou-se por acaso o maior projeto do programa Carnegie Mellon Portugal. Na altura foi um financiamento de mais de 700 mil euros para desenvolvermos comunicações interveículo, aplicações ligadas à gestão de frota, e pronto, isso foi um empurrão muito grande, não só na investigação que eu fazia, como no surgimento de algumas spin-offs. A Geolink foi uma, mas houve várias outras. E pronto, essa foi a gênese ligada à minha área de investigação do surgimento da empresa. Muito bem. Eu, na verdade, ainda hoje, quer dizer, sempre que uso uma app para chamar um táxi, não é? Lembro-me da Geolink. Eu nem sei, digamos, qual é o suporte em que estou a trabalhar, mas é daquelas marcas, isto é quase como o Quispo e a manteiga, que a gente atribui normalmente o nome de uma marca, né? E agora estamos aqui a conversar os dois, e o Michel sendo um dos fundadores da empresa. Explica-me melhor como é que a empresa, digamos, enquanto empresa, enquanto possibilidade de negócio, surge nesse caminho. Portanto, já percebi no âmbito dessa parceria, desse financiamento, mas como é que surge? O que é que vocês perspectivavam? O que é que queriam? Certo, é interessante, porque estas coisas às vezes surgem de episódios assim que nem são assim tão planeados. Eu, na altura, a Geolink foi fundada por mim, por um colega que eu tinha na altura, que era o professor Luís Damas, e por mais 3 alunos. As spin-offs surgem um bocadinho porque estes alunos deram continuidade às coisas, tinham acabado pelo menos o doutoramento comigo, e na altura eu trabalhava com o professor Luís Damas em simulação de trânsito em grande escala. Nós fazíamos uns programas que eram capazes de simular, por exemplo, o trânsito em tempo real da cidade inteira do Porto. Portanto, milhares de carros que eram animados em computador, e tentávamos que aquilo se tornasse o mais realista possível. E usávamos os veículos a movimentarem-se sobre o mapa do Porto, mas há uma estrutura muito importante para tornar essa simulação mais realista possível, que é o funcionamento dos semáforos. Sobretudo porque já na altura os semáforos eram controlados por um programa informático, com alguma inteligência, e a empresa que fazia isso era uma empresa que estava baseada em Bordeaux, em França. Sim. Ela tinha um nome, Gertrude. Gertrude. Gestion Ensemble. Já não me lembro do. Mas era um nome até bastante português, bastante português também. E também era um bocadinho, e chamava-se Gertrude, um nome interessante. E lembro-me que nós, pronto, queríamos incorporar num simulador o funcionamento da senhora. Da Gertrude. E fomos a uma reunião em Bordeaux com eles, e nessa viagem para o aeroporto, de manhã muito cedo, apanhamos um táxi. Isto será talvez 2007, 2008, não tenho a certeza, mas foi por aí. E fomos nesse táxi, e o taxista que nos levou, que era da Central Rádio Táxis do Porto, que o Porto tem 2 grandes centrais, tem a Rádio Táxi do Porto e tem os Táxis Invicta. Disse que os colegas da Táxis Invicta tinham montado há pouco tempo um sistema informático, e que eles ainda trabalhavam por rádio, e a tecnologia daquele sistema que tinha montado a Táxi Invicta estava a fazer com que eles perdessem clientes, porque os outros funcionavam agora de forma bastante mais eficiente. Era tudo feito informaticamente, dizia-nos ele, e nós ainda trabalhamos por rádio, e isto do rádio, sabe, uns dizem que estão onde não estão, não havia ainda esta noção de geolocalização. Pois.
portanto era preciso no rádio perguntar quem é que está perto do Museu do Carro Elétrico. E depois respondiam logo 3 ou 4. E às vezes algum não tinha vontade de responder porque não queria ir àquele serviço. E depois entregava só um que não era o que estava mais perto, e zangavam-se no próprio rádio e os clientes ouviam. Portanto, realmente, isto passar a ser feito por um sistema informático, acho que toda a gente via as vantagens. E na altura nós, pronto, nesta viagem o objetivo era reunir com a Gertrude, mas já colaborávamos com os táxis no âmbito do projeto Drive-In, e achamos que era interessante fazer um programa no âmbito da Geolink que servisse para fazer a substituição da expedição dos carros que era feita por rádio através de um sistema informático. E portanto foi aí que surgiu. Começou com esses 450 carros da Rádio Táxis. Na altura ainda uma bela amostra. foi uma boa amostra, é verdade. Já agora a Rádio Táxis acho que é a central mais antiga de Portugal, eu tenho a certeza que é. Penso que é uma das mais antigas da Europa. E portanto foi um grande empurrão. Começaram logo com 450 táxis que acreditaram que nós tínhamos a competência necessária para fazer um sistema que era complexo, e pronto, foi assim que arrancou, e realmente depois a Geolink, desde então, tornou-se em Portugal líder no trabalho com os táxis, na gestão desses táxis. Podemos falar um pouco mais sobre isso, sobre várias coisas que otimizamos da atividade deles, e mesmo líderes mundiais que estavam cá a fazer esse serviço, na Táxis Invicta, acabaram por sair porque a Geolink acabou por criar um sistema mais competitivo, tecnologicamente mais evoluído do que o que eles tinham. Curioso. E ia-lhe perguntar precisamente como é que isto foi evoluindo ao longo do tempo. Diz-me que, portanto, opera essencialmente com táxis ou tem outros universos onde... Trabalhamos com mobilidade. será. Eu acho que o táxi é ainda 90% do que a Geolink faz. Começou realmente com a Rádio Táxis do Porto, mas da mesma forma que essa central de táxis teve necessidade de começar a trabalhar com tecnologia, com meios digitais, isto também depois espalhou-se a todas as centrais do país. Neste momento já são 4.000 que trabalham connosco, e pronto, falou há pouco na aplicação para pedir táxis, que é se calhar do ponto de vista do passageiro é um dos pontos mais visíveis. Mas há muita outra coisa que se faz, umas mais próximas da investigação. É interessante que a Geolink tem servido de base para a construção de várias teses de mestrado e mesmo de doutoramento, com os dados que gera, e pronto, que vão de áreas mais de ciência de computadores, mas mesmo áreas mais ligadas à engenharia civil e aos Seja ao transportes. planeamento e à mobilidade. Exatamente. Porque Temos feito... ela, no fundo, como outros serviços baseados em dados, porque é isso também, acaba por ser também um excelente repositório de dados e de informação sobre, neste caso, o funcionamento de uma parte da cidade, não é? Que são os seus táxis. Sim, e as pessoas que os apanham, é Claro. verdade. Estudar esses fluxos é muito importante. Não é? Aliás, eu acho que... Já serviu de alguma maneira esses dados já serviram para, por exemplo, apoiar a decisão ao nível municipal, sei lá, sobre posturas, sobre Sim, sobre melhores lugares onde parar táxis, mudar? votação dessas posturas, já é. Esse é um relatório que tipicamente nos começaram a pedir, qual era o nível de procura em determinadas praças. Havia algumas, se calhar, demasiado extensas, não justificavam ter tantos lugares, e outras, se calhar, mais pequenas. Nós fizemos, por acaso, um trabalho que foi um trabalho bastante relevante, ganhou um prémio importante em 2016, que visou, através de aprendizagem automática, machine learning, com base na informação que era recolhida em tempo real por todos os táxis que trabalhavam na cidade do Porto, ser capaz de prever em cada praça de táxi quantos serviços iam surgir na próxima meia hora.
Porque isto é extremamente útil para um condutor de um táxi, que termina um serviço e agora tem ali perto 3, 4 praças diferentes. Para onde vou, né? Para onde vou. E essa inteligência de mobilidade, quer dizer, um taxista, e eu lembro-me quando nós substituímos o rádio pelo sistema informático, foi engraçado ouvir algumas coisas dos taxistas. Um disse-nos logo que tínhamos salvo o casamento dele, porque isto de estar no táxi o dia todo, ouvir o rádio, porque eles não ouvem só, ou não ouviam só, o serviço que lhes era entregue, tinham que ouvir tudo. Sim. Portanto, ele diz que chegava a casa com a cabeça feita em água. Exato. E que de repente o silêncio de um sistema informático que entrega só ao táxi que vai ficar com o serviço, ainda por cima entrega num smartphone, num tablet, que realmente isso foi um salto grande do ponto de vista da sanidade mental dele. Mas outro contou-nos, já menos feliz, contou-nos que se tinha especializado em ouvir o rádio e tudo o que se estava a passar na cidade portanto, muito do serviço não era para ele, mas ele usava isso e tinha-se especializado nisso para saber para onde é que havia de ir A seguir. a seguir. Fazia a sua própria análise preditiva, não é? Pronto. Mas antes dele era ouvir isto no rádio. Agora imagina um computador, não é? Que ainda por cima tem a informação a ser gerada segundo a segundo por todos os carros, todas as ativações de taxímetros georreferenciadas em determinada localização. Portanto, é evidente que consegue ser muito mais inteligente. Claro, e esse chegaram a falar com ele depois? A mudança diz que é inevitável, não é? Portanto, no fundo está-me a explicar aqui que a Geolink ajudou os táxis a entrarem nesta economia digital, no fundo a digitalizarem-se e a serem mais eficientes também. Mas entretanto, como sabemos todos, o setor foi, eu vou usar esta palavra, abavoado, na verdade, por outra revolução que apareceu ali pelo meio, que foi a dos TVDs, né? Que se tornaram também preponderantes na mobilidade urbana. Como é que tem acompanhado esta evolução? Temos acompanhado com alguma atenção. Acho que os TVDs e os táxis fazem exatamente o mesmo serviço. Durante algum tempo tentou-se dizer que não, mas mesmo hoje, se procurarmos os próprios anúncios destas plataformas de TVD usam a palavra táxi, portanto já ninguém esconde que o serviço é o mesmo. O que é estranho é, durante tanto tempo, Portugal teve 14 mil táxis e este número, alguém achou que era um número que fazia sentido. E eu também acho, e estamos aqui a falar um pouco de transporte público, não é? Sim. E eu também acho que o táxi é uma coisa para ser usada para transportar um número de pessoas que não é gigantesco. Portanto, é um complemento de transportes que esses sim devem transportar massas. E portanto, quando em Portugal se definiu que, por exemplo, uma cidade como o Porto tem 700 táxis, uma cidade como Lisboa tem 3.500, já agora o terceiro concelho de Portugal, não sei se o Abel quer... Não sei qual é. Qual é? É o Funchal. É o Funchal. Tem ali um fluxo turístico. Também é uma ilha, não é? Uma ilha, sim. E aquilo tem um declive que não deve ser nada fácil. E as pessoas não vão de carro para o Funchal, não é? Pois, sim, vão de avião, aterram lá, ou vão de barco, também alguns. Houve uma altura que havia um batelão, partia de Portimão, havia quem levava o carro para lá, mas não é o habitual. Portanto, claro. talvez por isso o Funchal tenha as 470... Parece-me fazer sentido, sim. Mas, por exemplo, em quarto lugar já temos cidades que só têm 200 táxis, que é o caso de Cascais, por exemplo. E, portanto, este contingente, esta limitação dos táxis em cada município é algo, pronto, quem desenha os sistemas de transporte das cidades achou que era um número que fazia sentido. Hoje eu não sei exatamente quantos TVDs há, mas ouve-se falar em 70 mil motoristas licenciados pelo IMT. Portanto, isto custa-me a perceber, do ponto de vista de regulação. Ou estava errado os 14 mil que existiam antes, ou está errado os 70 mil que existem agora, mais os 14 mil táxis. Sim, até porque isso acabará sempre por ter, quer se queira, quer não,
algum impacto nas escolhas das pessoas, ou seja, os vários tipos de transporte têm funções e ocasiões de uso diferentes, não é? O autocarro tem uma regularidade e uma rede estabelecida que o táxi não tem. O táxi, portanto, é aquele que nos leva onde quisermos. Mas de repente, se numa altura em que estamos a pedir às cidades que tenham menos automóveis e que investam mais em melhor rede de transporte pesado, não é? É um pouco estranho também que se deixe que tanto carro circule na cidade, não é? Porque, portanto, são 70 ou mais mil a acrescentar aos tais 14 mil, não é? Certo, é multiplicar assim por 5, aquilo que parecia que estava bem é algo que eu não entendo muito bem. Sobretudo porque não deixa de ser um transporte num veículo ligeiro que leva no máximo 8 passageiros, mais Sim. o motorista que por enquanto ainda tem que existir. Sim. Eh, não entendo do ponto de vista regulatório, mas entendo do ponto de vista empresarial. É evidente que para estas grandes plataformas de TVDE há muito tempo que o concorrente ser o táxi deixou de ser um Claro. facto. O concorrente da plataforma de TVDE, com 5 vezes mais táxi ou mais carros do que tem o táxi em Portugal, já não é o táxi. Eu acho que é muito mais os grandes operadores de autocarros, Uhum. é o metro, é o comboio. Sim. E isto acho que não faz sentido. Até porque não se observa isto em mais país nenhum, em mais cidade nenhuma. Não há esta proliferação de tantos veículos ligeiros a fazerem transporte em massa. Sim, e a questão é mesmo percebermos também qual é o impacto que isso tem no transporte público pesado, que já está estabelecido, que resulta de investimentos avultados, muitas vezes executados pelo próprio Estado, e bem, e que deixa de repente que isso seja parcialmente canibalizado, no fundo, por um novo serviço que entra na cidade, não é? Sim, Abel, e para também virar um pouco esta Sim. página, mas acho que há um fator que se comenta pouco. É evidente que o trânsito das cidades tem piorado com Uhum. esta proliferação destes veículos, mas eu acho também estranho que um país como Portugal, veja-se a crise na habitação, Sim. se possa dar ao luxo de ter uma mão de obra de 70 mil motoristas de veículos ligeiros a transportar pessoas de um lado para o outro. Sim. Acho que seriam mais úteis, se calhar, noutras atividades. Hum. E um motorista de um autocarro transporta 50 de uma vez, um motorista de um TVD transporta 1, 2 passageiros de uma vez. Sim. É difícil. Sim. Terá uma média um pouquinho melhor, como diz, temos lá o motorista também, um pouquinho melhor do que o veículo privado, individual, que anda aí nos 1 ponto qualquer coisa. Portanto, ontem, numa outra gravação deste podcast, comentava que é mais ou menos a nossa média é uma pessoa e um braço. E neste caso são 2 pessoas, mesmo no mínimo, algo mais, né? Voltando um bocadinho só à questão da Geolink, no fundo, gostava de falar um bocadinho sobre a Geolink e a inovação. Corrija-me se eu estiver errado nesta asserção, mas vocês na Geolink usaram naquela altura já tecnologias existentes, não é? Para criar um novo serviço, não é? E gostava de falar um bocadinho consigo sobre isto, porque as pessoas que não estão na ciência, que não estão nas universidades, às vezes têm a ideia de que a inovação é criarmos alguma coisa de raiz, não é? E há muito de inovação nisto de pegarmos nos legos, não é? As peças daqui e daqui e montarmos um cenário completamente diferente. Foi um pouco isso que vocês fizeram na Geolink ou tiveram que, em alguma componente, ir atrás de algo que não estava nada maduro? Na altura, não havia algumas coisas que hoje existem e que, entretanto, deram muito jeito. Uhum. Estou a falar, por exemplo, dos smartphones. Ah. Não havia. Sim. Hoje, por exemplo, o que nós temos em cada táxi é uma aplicação de motorista. Sim. Para Android, Porque vocês na altura tinham um aparelho próprio. era um aparelho próprio. Eu lembro de os ver É verdade. depois É tiveram assim. que investir. Sim, ainda era preciso comprar esses aparelhos. Eram muito mais difíceis de programar. Mas eles já existiam no mercado ou vocês também tiveram que, digamos, os pensar e desenhar e procurar quem os Já produzisse? havia. Tivemos que desenhar uns acessórios de ligar aos taxímetros, ainda por cabo. Por exemplo, hoje os taxímetros começam a ser todos Bluetooth para falarem diretamente com essas aplicações em Android. Com o telemóvel, não é?
É isso. Mas na altura foi preciso desenvolver essas interfaces. Esses primeiros aparelhos ainda tinham um sistema operativo que era o Windows CE, se calhar já Uhum. ninguém se lembra disso, Isso, sim, sim. mas na altura era o que havia. Como aparelhos para computação móvel, Uhum. pronto, eram baseados em Windows CE, tinham aqueles ecrãs acho que de 7 polegadas, e foi por aí que a coisa teve início. Hum, eh, Depois o Android veio revolucionar Uhum. esta área da computação ligada à mobilidade. Sim, Portanto, hoje qualquer atividade móvel usa sim, os smartphones sim. e portanto, mas sim, nós não inventamos a roda, mas houve várias coisas que foram combinadas para criar, neste caso, o primeiro lançamento que se fez foi este sistema de expedição eletrónica de táxis, Uhum. mas que envolveu combinar uma série de tecnologias e pô-las ao serviço desta funcionalidade de substituir aquilo que era feito por rato. Claro, claro. Entretanto, e se quisermos pensar na mesma nos telemóveis, a geolocalização tornou-se uma peça essencial nos transportes e na mobilidade no geral, não é? Seja para a gestão de frotas e do serviço por parte das empresas, não é? Que, como dizia há pouco, têm os dados, portanto, ao segundo sobre o que é que está a acontecer, não é? Seja também para estabelecer um novo tipo de relação com o cliente, que consegue acompanhar o percurso, saber quantos minutos demora um táxi ou um autocarro a chegar, não é? Quer dizer, isto é uma revolução nos dois sentidos, no lado da empresa e do lado do cliente, que não era muito imaginável há, sei lá, 20 anos, se calhar, 15, 20. Sim, não era. Eu ainda me lembro das pessoas ficarem admiradas de verem um táxi a mexer num ecrã, e depois ele aparecia e parecia que o que estava a acontecer no ecrã as pessoas não Era uma percebiam projeção da da realidade, não realidade. é? E isto ainda surpreendeu as pessoas na altura. Hoje é uma coisa extremamente normal, certo? Uhum. Mas na altura foi inovador. Aliás, eu lembro-me que a primeira versão de passageiro da aplicação TaxiLink não tinha aquilo que nós chamamos o tracking em tempo Sim. real. Dizia, ok, vai o táxi número 220 Ok. e chega às 9h34. Pronto, isto era suficiente para as pessoas. E já achavam que em relação ao telefonema para a central já era uma grande inovação. Só mais tarde é que veio realmente essa funcionalidade de dar o trajeto do carro animado em tempo real. Depois o próprio atraso disto foi evoluindo, não é? Hoje já é feito segundo a segundo, quase sem latência nenhuma. E no início não era assim, até porque os próprios dados móveis evoluíram imenso nos Sim, o últimos custo tempos. O deles custo deles também era proibitivo, é não é? assim, na altura. E nós na altura tínhamos, eram comunicações GPRS, nos tais Sim, aparelhos com sim. Windows CE, tínhamos que comprimir Em pacotes, não em é? pacotes a informação que o táxi enviava para os nossos servidores. Hoje já se usam cartões de banda larga por preços irrisórios, e portanto já conseguimos dar um detalhe de informação às pessoas muito mais em tempo real e com muito mais informação. Mas isto é um pau de dois bicos, porque eu acho que para o passageiro eh, ver que o táxi ainda está longe e que vai demorar. Repara, se está longe, se vai demorar, é porque nós não arranjamos um mais perto. Sim. E hoje já é tudo gerido Uhum. para os táxis estarem onde vão ser mais necessários. Portanto, essas situações vão acontecer em situações em que não há mesmo capacidade de resposta. Claro, claro. E não há, em muitos casos, o Porto tem 700 táxis, ainda por cima a pandemia veio reduzir o número de motoristas. Ah, Portanto, muitos carros que eram explorados em 2 turnos passaram a ser explorados ok, só ok. num, Portanto, há um número de táxis, mas o número de turnos diminuiu. diminuiu. Portanto, há períodos em que é perfeitamente possível esperar os tais 15 minutos. Depois, eu estava a querer perceber também aqui a sua opinião sobre isto. Quer dizer, esta partilha de informação coloca essa pressão sobre os operadores, porque como eles sabem que o cliente tem a noção se são 5, se são 10, se são 15, há sempre aqui o risco de a pessoa, sei lá, ou não repetir a experiência, ou amanhã se calhar prefere, lá está, ir num TVDE, que é um concorrente, ou até
perceber que perante aquilo, às tantas outro tipo de transporte é capaz ou ir a pé mesmo, não é? Isto terá, sei que não está dentro das empresas, mas pela conversa que tem com eles, sente que isto também mudou processos de gestão, esses pedidos que fazem sobre relatórios e otimização de praças, têm um pouco como objetivo dar resposta a isso, ou seja, garantir que agora somos mais rápidos a... Sim, por exemplo, hum, imagino que faz um pedido e que é uma marcação Oh, para uma determinada hora, amanhã, por exemplo. sim, Estas marcações aparecem nos táxis na hora em que vão ser despachadas e na praça onde vão ser despachadas. E os táxis já aprenderam a consultar isto e a posicionarem-se para as marcações serem sempre satisfeitas. Portanto, este é um tipo de exemplo onde essa informação, que é recolhida e partilhada com os taxistas e que ajuda a que a distribuição dos mesmos seja mais bem feita. Eu acho que nós hoje vivemos agarrados ao smartphone e, e- e- e a quantidade de informação que o smartphone gera sobre nós é mesmo uma coisa uhum, gigantesca. E acho que é importante hum, perceber que, por exemplo, o transporte em táxi, o transporte em TVDE, e eu acho que começa no momento em que nós pegamos no smartphone, não é no momento em que entramos no claro. TVDE ou no táxi. E acho que isto também era importante acontecer em todos os transportes públicos. Uhum, Eu acho que nós habituamos-nos a que o smartphone é um instrumento tão valioso para nós que o que não está lá sim, acaba às vezes um pouco mais esquecido. E portanto eu acho que o sucesso destas grandes plataformas de TVDE é que souberam disseminar a sua aplicação por um número gigantesco de smartphones, e dessa forma tornaram, porque pronto, acho que ocuparam muito bem o espaço nos smartphones das pessoas e ao ocuparem esse espaço criaram um serviço de mobilidade. uhum. Que era uma necessidade, não é? Mas começaram pelo smartphone. Eu acho que a grande vitória deles Uhum, foi conseguir que instalarem muitos milhões de dispositivos a sua aplicação. E uhum. portanto eu hoje quando quero pedir um TVDE ou um táxi para ir daqui para ali, eu pego no meu smartphone e é como se já estivesse a viajar. Aquele tempo, desde que Como eu quem faço está o numa pedido, paragem. pois já o estou a acompanhar, a chegar Sim, a mim, não é? sim, sim. Portanto, isto de ir para a praça se tenho lá um táxi, tudo bem, se não, nem sei quando é que vou chegar, acho que nesta era da informação não faz tanto sentido. Claro. Falamos aqui, estamos a falar bastante também do telemóvel, do smartphone, que se calhar é a expressão mais abrangente, não é? Porque telemóvel ainda nos remete para o tempo em que ele era um telefone móvel apenas, não é? Eh, no seu trabalho académico, que outras áreas tem vindo a explorar com potencial para mudar a forma como nos movemos? Hum, uma área onde tenho trabalhado mais recentemente, que está muito ligada à mobilidade, apesar de ser o período imóvel dessa mobilidade, Uhum, que é o estacionamento. portanto, O estacionamento é um problema gigantesco uhum, e eu acho que é um esqueleto da mobilidade, hum, e, e em anos mais recentes eu estudei bastante o estacionamento, sempre com uma perspectiva tecnológica uhum. que pudesse ser associada ao mesmo. E, e também já falamos um bocadinho de cidades, mas as pessoas se calhar não têm noção, mas o lugar de estacionamento onde nós estacionamos o nosso carro é muito mais caro do que o carro que está lá estacionado. A não ser que seja um carro assim, muito, muito fora do comum, aquele lugar vale muito mais do que o carro. E ainda por cima, nós tipicamente não temos um lugar por carro, senão era impossível estacionar. Temos muito mais, não é? Temos lugares, se calhar, perto de casa, e depois lugares perto do trabalho, e é preciso otimizar isto, Hum. porque há Até porque o cidades. espaço, em muitos casos, como no Porto, por exemplo, já está consolidado, ou seja,
Pode crescer para baixo, eventualmente, ou para cima, com um silo alto, Sim, se quiser vários fazer mais as andares coisas, e tal. mas está muito consolidado, não é? Mas é preciso. e- eu sou muito contra o transporte em carro individual e o estacionamento faz parte Faz. desse É transporte. indutor, muitas vezes, quando é gratuito, então maravilhoso, é muito indutor da opção automóvel individual. Se eu souber que todos os lugares de estacionamento no Porto são gratuitos, à superfície, eu, podendo escolher, que é o caso de muita gente, virei de carro, não é? Pois é isso. E eu lembro que há tempos houve uma reunião no meu departamento na faculdade em que, por causa dos enormes custos da eletricidade, que de repente tinham dado um salto gigantesco, que era preciso otimizar ali algumas coisas em termos de consumo energético, porque senão era insustentável a faculdade conseguir pagar a conta da luz. E o problema foi tão grande que mesmo a direção da faculdade visitou os departamentos todos a alertar exatamente para isto, para as pessoas não deixarem as luzes acesas quando iam ao quarto de banho, e eu a pensar que o que tem mesmo impacto é o facto por exemplo, na faculdade, se pagar 50 € por ano para estacionar o carro Uhum. no recinto da universidade. Que se acabasse com o estacionamento a 50 € por ano, Por ano. que, que seguramente que o impacto na energia seria muito maior. Não seria, se calhar, tão direto Sim. na conta da faculdade, mas é este tipo de conta que é preciso fazer, sobretudo numa universidade. Hum, mas falando sobre o que eu fazia em termos de investigação, o que tenho feito relacionado com o estacionamento, é que o espaço que o estacionamento consome nas cidades é uma coisa muito, muito grande. Em algumas zonas de algumas cidades chega a consumir 20% do Uhum. espaço. E eu acho que é muito. Ninguém compreende que tenhamos habitação cara e estacionamento barato. Não é? Sim. E, portanto, há que onerar o estacionamento, há que tentar que ele ocupe menos espaço. E os veículos cada vez têm ganho mais capacidades de mobilidade autónoma. E, portanto, nós desenhamos aquilo que se chamou o estacionamento de alta densidade. São parques feitos para os veículos serem comandados Uhum. por um- uma central de comando eletrónica, mas que é capaz de dar pequenas ordens aos carros para, já sem ninguém lá dentro, para mover-se um pouco mais para a frente. Se chega um carro, ele move-se para a próxima posição, para o carro que chega caber naquele lugar. E, portanto, são parques em que os carros nem espaço têm para abrir as portas Pois, porque não precisam. Porque as pessoas abrem e saem à à entrada. entrada e depois lá dentro o parque consegue E isso dá uma aglomerar maximização de quê? De 20%? mais. Nós fizemos depois várias simulações, não é? Uhum. Chegamos a fazer umas maquetes com carrinhos telecomandados pequeninos e o espaço nós chegávamos a ganhar quase o dobro, porque também tiramos as vias de circulação, Algumas, que pois. ocupam bastante espaço, Porque portanto um carro, em vez de ocupar 20 metros quadrados ou 25, que ocupa num contando com o que necessita também contando de com as faixas de rodagem Sim. que são obrigatórias em 25. parques, consegue passar a ocupar 12, 13 metros quadrados portanto, isto tem um impacto muito grande, que depois na mesma área de uma cidade Uhum. conseguimos pôr o dobro dos carros. Pô. Portanto, eu acho que o estacionamento, a indústria automóvel é uma indústria com extrema força, Uhum. e na Europa em particular. E só mais recentemente é que nós começamos a ter estacionamento nas cidades pago. Uhum. Hoje, mesmo no Porto, já é muito difícil encontrar sítios para estacionar que não sejam a pagar. Mas se pensar há 20 anos atrás, Enfim. era o normal. Havia alguns sítios com parquímetros, mas na maioria da cidade estacionávamos de borla. Uhum. E estamos a falar de espaço público. Espaço público que podia ser usado para jardins, para habitação.
Mas Para um banco para, ou para uma para esplanada outros comercial? serviços públicos, Sim, outra sim, utilização pública. E optou-se por usar espaço público para tornar a mobilidade em automóvel mais execuível, mais barata. Portanto, no fundo, eu acho que isto foi um subsídio à indústria automóvel. O termos de estacionamento que não era pago. Felizmente isto tem mudado. Há cidades onde já há muitos anos que ninguém Limita. pensa em Exatamente. ter um carro próprio, porque ninguém Claro. consegue suportar o custo de É muito estacionamento. o custo, o caso de Paris, que ainda por cima já tinha isso, mas avançou ainda de forma mais, eu não quero usar a palavra agressiva, porque não, acho que não fica bem, mas de forma bastante clara, com uma política pública, com um horizonte bem estabelecido e que, pelos vistos, apesar de tudo, tem tido resultados eleitorais de diminuir milhares, retirar milhares de lugares de estacionamento à superfície, substituí-lo precisamente por pequenos espaços ajardinados ou outro tipo de equipamentos que sejam necessários e que está a lançar agora, nestes dias em que estamos aqui a gravar, um referendo para mais 500 ruas praticamente pedonais, com área de jardim, em que o carro só vai ter acesso para entrar numa garagem e, portanto, não haverá ali espaço para estacionar também. Eu acho que esse é o caminho. É diferente. Acho que as cidades cada vez vão ter que privilegiar mais essa utilização do espaço público e acho que em muitas cidades do futuro, acho que o veículo automóvel terá pouco lugar. Sim. Deixa-me E terá lugar de forma diferente, não é? Quer dizer, como um serviço que está ali, se calhar vamos ter mais coisas suportadas em plataformas, Sim, mas eu acho que também vai ter sempre que ser pensada esta questão do estacionamento Sim. nessas plataformas. Por exemplo, o Porto, eu disse há pouco, tem 700 táxis e existem 500 lugares de estacionamento que foram definidos pelo município, sendo um serviço público de transporte, como sendo os lugares de paragem desses carros. Eu, por exemplo, não vejo os TVDE com essa preocupação. Aliás, era interessante saber, numa empresa de TVDE, quanto é que gastam em estacionamento por ano. E se calhar gastam zero. Portanto, eu, mais uma vez, acho que não faz sentido nenhum. Acho que isso é uma privatização do espaço público, não é? Haver TVDEs que têm despesa zero de estacionamento por ano. Há um episódio interessante em Lisboa, aqui há uns anos, não muitos, houve um projeto de floating car sharing. Floating car sharing, acho que a empresa chamava-se Drive Now, era uma parceria entre a Daimler e a BMW, e penso que chegou a ter 60 carros num piloto em Lisboa. Houve aqui uma experiência, não era floating, tinha algumas estações, mas durou muito pouco tempo. Pronto. Jogo até com um grande operador de autocarros, até acho eu. Sim, eu lembro. Acho que estava. E eram os carros mais pequeninos. Sim. E este de Drive Now eu acompanhei, mas sabe porquê que falhou, Abel? Falhou por causa do estacionamento. Porque as pessoas pegavam naqueles carros e podiam deixá-los em qualquer lugar que fosse um lugar autorizado como estacionamento e ao saírem do carro aquilo ativava via verde estacionar que ficava a cobrar o valor de estacionamento que é normalmente cobrado. E pronto, aquilo não teve adesão suficiente para justificar só os custos do estacionamento. Pois. E depois vem o TVDE, que não é fiscalizável do ponto de vista do estacionamento. Tem lá o motorista, quando vem o fiscal do estacionamento, Ele vai embora. ele vai embora. Claro. E, portanto, tem essa missão também de fazer com que não se cobre o estacionamento. E portanto, acho, por exemplo, quem tem concessionado o estacionamento numa cidade como o Porto ou Lisboa, com esta proliferação destes veículos cujo estacionamento não pode ser fiscalizado, também deve ter queixas a apresentar. Mas, portanto, acho que por aqui se vê que estas coisas têm que ser pensadas, reguladas, e que há interesses que entram em conflito, nomeadamente de quem tem o espaço de estacionamento concessionado e de quem tem uma autorização de explorar o transporte em veículos ligeiros sem qualquer limite ao número de veículos que põe a funcionar.
há pouco falou aí numa experiência, penso que na própria Geolink, já com machine learning, no fundo aprendizagem automática. Acho que no seu percurso também passou por um laboratório de inteligência artificial, já há muito tempo, portanto, Sim. não era com certeza com as capacidades que hoje temos aí. Hoje não há praticamente assim nenhum desenvolvimento tecnológico, mesmo nesta área da mobilidade, que não envolva também o uso da IA. Não sei vocês lá na Geolink como é que é também, mas agora, isso tem outros impactos, que eu penso que, por exemplo, já tínhamos metros sem condutor, não é? Mas isso é uma via dedicada, não é assim tão complicado. Agora já temos táxis autónomos em algumas cidades americanas. Vamos ter todo o transporte público sem motoristas no futuro? É uma pergunta interessante. Eu colaborei nos artigos há pouco tempo com a Universidade Técnica de Munique, que está muito ligada à indústria automóvel, e este grupo com quem eu trabalhei era o grupo da teleoperação de veículos, porque eles não acreditavam totalmente na condução 100% autónoma, e continuam a não acreditar, e então desenvolvem aquilo que chamam veículos teleoperados. Já agora, voltando só um bocadinho atrás, ainda nesta linha da teleoperação ou do teletrabalho, e o Abel começou esta entrevista a referir exatamente a pandemia. Sim. E eu acho que a pandemia foi, em termos de mobilidade, algo que permitiu desenvolvimentos inacreditáveis. Porque nós deixamos de ir a reuniões presencialmente. Os milhões de quilómetros que a pandemia fez poupar ao desenvolver plataformas como o Zoom, como o Teams, como o Google Meet, acho que isso é incomensurável. É verdade. Acho que, em termos de mobilidade, essa revolução tecnológica dificilmente vai ser atingida. Só não, por exemplo, conseguiu solidificar uma ideia que foi trabalhada em alguns momentos, recordo-me das discussões, recorda-se também, que era de um pedido do Estado, neste caso, à economia privada, que tentasse modificar horários, de modo a que, naquele caso, nem todos nos encontrássemos, alguns num transporte na rua, nas horas de ponta. Não é? Sim, saírem com desencontro, 10 minutos. O desencontro de horários, que era uma coisa que também ajudava. Também ajudava. Quando se fala em gestão de fluxos, não é? de trânsito, um dos problemas é estarmos todos à mesma hora. Eu dizia isso também no arranque desta conversa, estamos todos à mesma hora no mesmo lugar. Não é? Dizia o Ivan Illich, era uma das promessas, era uma das fraudes da promessa do automóvel, que aquilo seria democratizável, todos teríamos o direito a viajar. Sim, até o momento em que todos tendo aquele veículo, iríamos ficar atascados uns nos outros, não é? Esta informação em tempo real, a navegação com o Waze, etc., Sim. isto teoricamente poderia ou mitigar algumas dessas situações. Mas a sociedade, a economia não se adaptou totalmente. Encontrou essas ferramentas, poupou, como disse, umas milhares e milhares de horas de deslocações, não é? Sim, porque rapaz, eu acho que o ápice da mobilidade em termos de tecnologia, acho que seria a teleportação. Mas pronto, ainda não estamos lá, mas a verdade é que durante a pandemia estas ferramentas desenvolveram-se de tal maneira que pronto, não somos de facto teleportados, mas também as coisas evoluíram, que já não é propriamente só uma transmissão vídeo ou de som. Claro. Acho que eu há tempos estive numa sala de um grande operador de telecomunicações, que eles tinham uma sala mais convencional, teleconferência, mas depois tinham esta, que era um ex-libris, aquilo era quase para também fazer algum show-off, que chamavam sala de telepresença. Portanto, telepresença já nos leva um bocadinho para o campo hologramas quase, não? Tinha uma mesa oval, e do outro lado, portanto, eles tinham uma sede no Porto, outra em Lisboa, e têm sala de telepresença no Porto e sala de telepresença em Lisboa. E a sala é idêntica, só que metade da mesa oval é física, tem os lugares, e a outra metade, que corresponde à metade que está em Lisboa,
é totalmente digital, mas os ecrãs estão criados à escala Como estão real. a espelho, parece que estamos na mesma sala. Portanto, e a verdade é que ao fim de 10 minutos naquela sala, nós já temos dificuldade em perceber se estamos a falar com uma pessoa que está mesmo ali ou se estamos a falar com alguém que está. Incrível, não é? É incrível. Porquê? Porque mesmo a latência do som e da transmissão naquela sala é excepcional. E, portanto, não há atraso nenhum. Nós acabamos por nos esquecer que estamos numa reunião remota, por isso é que é uma sala de telepresença e no fundo, quase que materializa virtualmente esta noção da teleportação, que eu acho que é o, o, o que se aspira em termos da Antes de mobilidade. chegarmos aí, Antes de portanto, chegarmos aí, antes de chegarmos aí, teríamos então, como eu lhe perguntava, se calhar uma série de veículos autónomos, sem condutor, a levar-nos para um lado e para o mas outro. dizia eu, é? então, sobre Os a alemães não Universidade acreditam Técnica de nisso. Munique, Em Munique não eles acreditam. trabalham em veículos teleoperados, ou seja, são veículos que têm dispositivos de comunicação em tempo real com alguém que está a conduzir o veículo à distância. Por exemplo, os motoristas dos autocarros aqui da STCP, eles, imagino, têm que se deslocar de casa e não o podem fazer de autocarro, porque se calhar é horas em que ainda nem há autocarro. Sim. E pronto, e depois entram no seu autocarro e fazem a jornada. Agora imagine que o teletrabalho está tão na moda depois da pandemia que eles podiam estar em casa. Levanta-se, vai para o escritório. Vai para o escritório, olha, eu vou agora fazer o meu turno, mas nem tinha que sair de casa. E portanto, sentava-se Deve lá ser complicado com os filhos pequenos, as minhas primas. Mas no teletrabalho acontece, pois nós já sentimos nas reuniões essas interrupções. É claro que numa situação mais crítica de ter que conduzir um veículo onde vão mais 50 passageiros, mas o futuro é um pouco isto. E é que o motorista está ali a conduzir em sua casa um veículo que se pode estar a movimentar nas ruas do Porto. E isto, do ponto de vista do que é preciso tecnologicamente em relação à condução totalmente autónoma, é muito mais relaxado. Portanto, nós em termos tecnológicos estamos muito mais perto de conseguir que os veículos sejam teleoperados, mesmo em ambientes urbanos complexos, do que ter condução 100% autónoma. Autónomo. Sim, mas não deixa de ser uma evolução e se calhar uma revolução do ponto de vista da organização do trabalho, de tudo, não é? Quer dizer, Sim, o teletrabalho chegar aos motoristas de transportes públicos, acho que será um marco interessante. sim. Percebi também que no fundo, nestes meandros em que se move, também tem interesses relacionados com a segurança rodoviária. Eu noto que o setor dos transportes tem, na verdade, incorporado imensa tecnologia capaz de diminuir a sinistralidade passiva e ativa, não é? Quer dizer, dentro dos veículos e fora também. Mas, ao mesmo tempo, a indústria automóvel parece-me que está a produzir uma quantidade imensa de veículos cada vez maiores, mais pesados, mais potentes, que em caso de colisão, já há alguns estudos que referem isso, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, por exemplo, no ano passado, assim, na Bélgica, estão a provocar mais mortes, mais danos, mais ferimentos graves. Já para não falar de uma coisa que há pouco referiu no estacionamento, que é a pressão que isso coloca sobre o espaço urbano, ou seja, andam vocês a fazer contas aos centímetros que podem poupar e a indústria a produzir assim Carros cada vez maiores. Li alguma coisa sobre uma das capitais europeias que teve que refazer o estacionamento em espaço público e perdeu 20% dos lugares para Mas, ao adequar à contrário, dimensão já das saídas. cidades, na Europa que começam a desenhar lugares para carros pequenos. Sim. Paris introduziu aquela taxa de estacionamento mais cara, não sei se era o dobro ou o triplo, para SUVs, portanto, a partir de uma determinada dimensão. Há quem esteja também a pedir que se taxe em função do peso, não tanto a dimensão, mas o peso, porque o risco também está um pouco no peso, na massa, não é? É isso. Mas aqui há um contrassenso, não é? Quer dizer, quando vocês, nas universidades, nos institutos, mesmo nas empresas também, desenvolvem tecnologia que nos podem trazer imensa segurança e até se calhar quase acabar com os mortos no espaço urbano, termos uma indústria que tem acesso a todo este desenvolvimento, mas que às vezes tardem em aplicá-lo ou aplicam-o conjuntamente com medidas antagónicas, não é? Quer dizer, isto... É estranho. Eu concordo. Nós tecnologicamente já conseguíamos limitar
por exemplo, a velocidade dos automóveis. Não é? Até exteriormente, não é? Com dispositivos Sim, quer quase dizer, agora comando. temos nas autoestradas estes troços de Sim, controle de velocidade média, sim, sim, não é? sim, sim. E que são muito eficazes, porque se vir nesses troços, toda a gente abranda ali para os 120, há alguns sítios onde são 100 km por hora. Agora, porque é que não se faz isto na autoestrada toda, não é? Eu, desde a portagem onde entro até à portagem onde saio, pode ser medida essa velocidade média de deslocação. Eu não percebo porque é que isto não se faz. Mas temos o geofencing também agora, que é um estrangeirismo, mas portanto que é no fundo criar uma zona onde quando lá entramos algo nos impõe ao veículo, no fundo, um abrandamento fora, não é? Mas isto colide muito com as liberdades individuais. Não é? Pronto, é Parece que capaz de estamos ser sempre isso. É capaz de todos ser em isso. marcha de urgência, que somos todos ambulâncias. Todos... Por exemplo, nas autobahn, na Alemanha, não há limite de velocidade, não é? E se calhar isso é considerado positivo para o estímulo da indústria automóvel. Não faço ideia. Uhum. Agora, acho que cá, se o limite são 120 km por hora, acho que era fácil nós forçarmos a que isso fosse cumprido. Não a 100%, mas muito Sim. perto disso. Ultrapassa-me a motivação de não haver mais força para isso acontecer. Muito bem. Michel, a conversa vai longa, podíamos ficar aqui mais Sim, uma muito ou 2 horas na conversa, claramente. Eu quero agradecer-lhe por partilhar connosco estas reflexões tão interessantes e pertinentes. Ficamos a saber que qualquer dia vamos ter os motoristas, ficam avisados da STCP a trabalhar a partir de casa, se calhar. O que é pena, porque eu até gosto de dar bom dia quando entro no autocarro, mesmo não conhecendo as pessoas. Mas, mas vamos ver que futuro é esse e quando é que ele chega. Despeço-me de si e também de si que nos ouve ou que nos vê. Não, obviamente, sem antes lembrar que pode seguir este podcast de Cidade em Movimento na página da STCP ou nos serviços de streaming habituais. Obrigado.